Manuel Marinheiro, motociclista, sou advogado e represento a nossa Federação Motociclismo de Portugal. Muito bem-vindos a mais um episódio do Deixa Rolar, aqui na Bola TV. Hoje temos connosco um convidado muito distinto, advogado de profissão e também presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, meu Domingos, é um prazer. Antes de falarmos da parte da Federação e um pouco como é que tem sido essa experiência, Manuel já é muito experiente nesta coisa da Federação, não só cá, mas também lá fora. Mas gostava também de dar a conhecer às pessoas uma outra parte, que é essa paixão pelas motas, porque para estar neste cargo de presidente exige muita paixão. Sim, sem dúvida, exige. Portanto, queria que nos contasse aqui mais essa parte da paixão. Como é que isto nasce, esta coisa das motas na sua vida? O primeiro contacto que teve com uma moto? Aquilo que eu me recordo nasce porque eu sou de uma terra com muita tradição no motociclismo, que é a Figueira da Foz, principalmente no off-road, naturalmente, e nasce, é uma história de alguma forma engraçada, porque tal como em muitas famílias, os pais nem sempre apoiam esta nossa paixão, pelas motos. Todos sabemos que obviamente que são perigosas e é um bom princípio ter essa consciência antes de começar a andar nelas e a praticar qualquer desporto motociclista. Nasce precisamente na Figueira da Foz, que eu tinha uma série de amigos, alguns já mais velhos e que andavam no enduro e no motocross e andavam de moto, e tal como muitos jovens eu queria ter uma moto. Estamos a falar nos anos 70, eu teria 12, 13 anos e lá em casa a minha mãe era a favor, o meu pai nem por isso. Não vou dizer que era contra, mas nem por isso. Exato. E para ter a ideia, a primeira moto que eu tive foi uma Casal Boss, que foi comprada para a minha mãe porque conseguiu convencer o meu pai que naquela altura, estamos a falar nos anos 70, que havia muito trânsito na Figueira da Foz e ela precisava de uma moto para ir ao mercado. E por isso comprámos uma Casal Boss que tinha o cestinho e tinha aquelas coisas, e os piscas, foi naturalmente tudo arrancado na primeira, ainda antes de eu me sentar nela, julgo eu, já não sei. E essa foi a minha primeira moto, com a qual eu já ia para os carreiros e para a serra. E depois estamos a falar, o sítio onde ainda hoje moram os meus pais, estamos a 100 metros, 200 metros do início da Serra da Boa Viagem, na altura, agora já lá há algumas casas. E por isso foi por aí que eu comecei e desde aí nunca mais deixei de andar de moto. Eu fiz depois, precisamente porque não havia esse tal apoio paterno em relação depois foi aceitando as motas, mas competição não. E por isso eu competição, só me iniciei na competição, já estava a trabalhar, já era eu que sustentava essa minha paixão, e fiz ainda 7 anos, julgo eu, do Campeonato Nacional de Enduro, sim. A questão é, a mãe chegou a andar nessa Casal Boss ou não? Chegou, claro. Não, isso andou, mas já como sendo minha, não dela. Mas o pai também andava de moto? Não, nada. A mãe é que tinha esse gosto, digamos assim. Sim, tinha, assim, até pelo irmão também, era mais automóveis e alguns ralis, tinha, mas o meu avô, por isso o pai dela também teve uma moto, e esse sim, andava de moto, que eu infelizmente já não conheci. Mas o meu pai não, de todo. E a primeira vez que andou de moto, recorda-se quando é que foi? E como é que foi? Não me recordo. Terá sido com um desses amigos que tinham moto e que me deu boleia e que depois me deixou experimentar, mas não consigo recordar a primeira vez. Terá sido alguns anos antes, por isso 9, 10 anos talvez, mas não tenho ideia. Que história se recorda assim mais caricata com essa Casal Boss?
para além de Calculo ter que devem ter sido muitas. muitas, e algumas não se podem contar, Exato. muito menos hoje em dia, mas foram muitas, porque ainda tive a seguir a essa, depois ainda tive outra, depois é que mudei para uma casal de 6, depois já não me lembro. Nessa altura, Depois já com motas de estrada também, as motas de nacionais estrada eram a primeira as vez foi rainhas, uma não é? VFR, uma Honda, também me diverti bastante com essa moto. E depois já nos anos, já depois de me formar, por isso aí nos anos 90, quando comecei a correr, isso lembro, comecei com uma Honda de motocross, na altura ainda se transformava as motas de motocross para correr em enduro, uma Honda, depois uma Suzuki, depois as Usabergs. Depois aí tinha um bocado a ver na questão da competição, porque eu trabalhava e por isso só conseguia ir às corridas à última da hora. Então arranjei a minha muleta, digamos assim, a única forma de viabilizar a competição foi estar junto com um piloto que assim era quase de fábrica, que era o Pedro Mariano, e por isso, à medida que ele ia mudando de moto, eu mudava também, porque era mais simples ele Exato. preparar as duas, ou quem preparava a dele, preparava também a minha. E muitas vezes parecia que eu é que era o piloto de fábrica, porque eu é que chegava lá para correr e tinha tudo pronto. Aí sim temos várias histórias muito engraçadas, mas há uma gira que julgo que foi na Lausanne, porque ele tinha preparado as motas, como sempre. Nós, na altura, até ele corria com o Ernesto Caetano e para a mulher saudosa Ana Pires, que na altura trouxe os plásticos para as motas. E o Pedro, ele tinha arrancado, porque ele, obviamente, como era da classe elite, saía primeiro que eu, e eu cheguei atrasado, porque tinha saído do escritório e fui para a corrida, e depois cheguei lá e não encontrava a minha moto, porque eles tinham decidido, as Abergs, que eram todas amarelas, mas como tinham vindo os plásticos novos azuis, eles tinham mudado aquilo tudo para azul, e eu andei lá um bocado baralhado no parque fechado à procura da moto, porque ele tinha transformado aquilo. Mas sim, foram anos muito bons, esses de competição, com a Casal Boss. E na pergunta inicial, aquilo tinha histórias infindáveis, porque nós fazíamos com aquelas motas aquilo para que elas não estavam preparadas, claro, naturalmente, claro. Não era uma moto para andar nos carreiros. E aguentavam tudo, não é? E aguentavam, aquilo, o escape nem sempre, estava sempre a sair, depois tinha quase que soldar aquilo ao coletor para não sair, sim, mas foram... E nessa altura as próprias motas nos ajudaram a aprender a desenrascar, não é? Porque acontecia tanto imprevisto, não é? Sem dúvida. Com essas motas que nos obrigava a desenrascar de qualquer forma. Uma coisa muito importante que hoje em dia muitos motociclistas têm falta, que era o cair, quer dizer, nós caímos vezes sem conta naquelas motas e que hoje nas motas que utilizamos é melhor não experimentar. Exato. Mas era uma aprendizagem muito rica, quer dizer, porque nós andávamos na cidade, andávamos nos carreiros, andávamos no monte, andávamos na serra, caíamos, levantávamos, reparávamos, mesmo essa própria situação de saber reparar as motos, hoje talvez seja um bocadinho diferente, julgo que será, talvez não, é certamente, e temos, e toda essa evolução da Casal 2 para a Casal 6, dá-nos uma experiência que ainda hoje uma pessoa, olha, ainda bem que eu fiz aquilo. Exatamente. Lembra-se assim da maior viagem que fez com a Casal Boss, por exemplo? Eu, como lhe digo, na altura não era tanto de estrada nem de viagens, era mais carreiros. Uma viagem daqui para ali, quer dizer, as maiores seria, não sei, ou Fernão Joanes, era para ir ver uma corrida de motocross sempre, ou para ir ver qualquer coisa assim. Agora, ir ver o mototurismo não havia, ou pelo menos eu não o praticava na altura, e era mais para ter a moto para... Agora, a viagem era andar um dia inteiro na Serra da Boa Viagem, na Serra, na Figueira, até a moto aguentar, e íamos reparando, sim. Agora, viagem de pôr uma mala e ir com a Casal Boss, não, isso nunca fiz. Mas depois, quando começou a trabalhar, a moto estava a trabalhar e a competir ao mesmo tempo, a utilização da moto passou a ser mais para a parte desportiva, ou independentemente da parte desportiva, continuou a utilizar a moto no dia-a-dia? Continuei sempre a utilizar a moto no dia-a-dia. Julgo que o único período foi depois quando nasceram os meus filhos, e como moro em Lisboa, e ao contrário do que acontecia na infância, julgo também na sua e de todos nós,
os nossos pais não nos iam levar à escola ou ao colégio, mas nos dias de hoje é um bocado isso, ou pelo menos na minha família foi assim, com a minha mulher e com os meus filhos, que havia essa necessidade, ou nós entendíamos que era necessário em Lisboa, levá-los ao colégio, depois ir buscá-los ao colégio e levá-los ao ténis, depois às outras atividades, e se calhar é uma situação que lhes faz alguma falta, julgo eu, de andarem na rua e de brincarem na rua, mas são os tempos em que vivemos, e durante esse período eu precisava de ter carro, e por isso tive até eles fazerem 14 ou 15 anos, não andava diariamente de moto porque tinha esse serviço de táxi, digamos assim. Exato. Mas depois, na altura, quando eles tiveram o passe para andar nos autocarros e coisas, encostei o carro e voltei a andar só de moto, outra vez, aliás, com os meus filhos, tanto o Bernardo como o Henrique. É engraçado porque era uma situação que assim, mas os meus filhos, eu adoro isto e eles não querem saber de motas para nada, porque eu sempre tinha motas em casa. A minha mulher diz, inclusive, que poderá ter sido quando eles nasceram, que eu tinha a mania de os pôr em cima do depósito de uma Thunder Ace, que ainda lá tenho, uma 1000, e que eles se assustavam e que desde essa altura nunca quiseram motas. E por isso eles, desporto, tinham sempre que fazer e fizeram ténis de competição uma série de tempo. Revistas e corridas e eles motas nada. E só já quando foram para a universidade, e já tinham um carro, cada um tinha um carro, mas depois Lisboa novamente, o trânsito, e depois como viam a mim andar de moto, então compraram uma moto, primeiro o Henrique, o mais novo, julgo eu, e depois o Bernardo, sim. E depois, passado um ano, é que lhes pegou a tal paixão. E de tal maneira que venderam os carros e hoje em dia também só andam de moto, tanto um como o outro. Para a competição já é um bocadinho tarde, é o que eu lhes digo. Mas tenho essa felicidade de fazer o les a les com os meus filhos e deles só andarem de moto. Lá em casa só a minha mulher é que tem carro e nós andamos só de moto. Essa paixão agora partilhada entre pai e filhos, já vamos explorar isso mais um bocadinho. Mas agora vamos fazer uma pequena pausa para a nossa rubrica 20 à hora. A nossa rubrica 20 à hora são 20 perguntas de resposta direta e a primeira é: capacete aberto ou fechado? Fechado. Que alcunha costuma dar à sua moto? Não tem alcunha. Qual é o estilo de moto que prefere? Hoje em dia, a Big Trailer, a moto que utilizo, pela utilização que tenho que fazer, muitos quilómetros, é a moto que prefiro. O tamanho importa? Não. Com ou sem pendura? Sem. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é? Adrenalina. E o que menos gosto é? O alcatrão. Costuma cantar dentro do capacete? Sim. E falar sozinho? Também. Depressa ou devagar? Depressa. A quem é que nunca daria boleia? Ninguém. É uma das coisas que gosto de fazer, é transmitir a paixão pelas motas e por isso daria boleia a qualquer pessoa. Assim. Automáticas ou manuais? Manuais. Já lhe entrou uma abelha para o capacete? Já comeu um mosquito? Sim, na competição, sim. Na estrada não, na competição, sim. Já se queimou num escape? Também. Já deixou cair a moto para o lado? Várias vezes. É mais tipo gasolina simples ou gasolina aditivada? A simples é suficiente. Agora ao contrário, quem é que gostaria de levar como pendura? Toda a gente. Sozinho ou em grupo? Em grupo. Potência ou elegância? Potência. Voltamos então aqui à nossa conversa. Essa parte e essa partilha, pai e filhos com a mesma paixão, notou de alguma forma que isso reforçou os vossos laços? Já fizeram alguma viagem grande, os três de moto? Não, tentamos fazer todos os anos o les a les. De alguma forma acaba por ser uma viagem grande e que eu aconselho a toda a gente. E aí pode-se ver, porque como referi, os meus filhos não andavam de moto, não tiveram a tal experiência que eu tive a possibilidade de ter de quando era novo e andar em motas mais pequenas e cair e levantar e consistar. E no les a les é engraçado porque consegue-se ver a evolução de quem vai ao les a les
ao longo dos dias. Quer dizer, quando acaba um les a les, todos nós, inclusive eu que tenho os quilómetros que tenho, qualquer um, eu acho que aprendeu qualquer coisa, seja em termos humanos e também em termos de condução. Porque depois também tenho a possibilidade e a felicidade e o prazer de no meu grupo, normalmente vão pessoas que sabem efetivamente andar de moto, inclusive pilotos ou ex-pilotos, como o Alex Laranjeira ou o Nuno Caetano, e que gostam de ensinar quem está no grupo principalmente, e isso permite às pessoas irem aqueles quilómetros todos a aprender, a divertirem-se principalmente, mas isso, e é nessa paixão partilhada que eu noto, e principalmente que os meus filhos fazem um esforço para terem disponibilidade para irem ao les a les, não tenho dúvida nenhuma que gostam. E isso cria o laço da maior amizade ainda entre nós, sem dúvida. Nunca sentiram aquele apelo de combinar uma viagem a três fora do âmbito do les a les? Não, porque por uma razão simples, porque eles e vão várias vezes comigo, como eu estou quase todos os fins de semana vou a uma corrida, para mim é complicado nesta altura, ou tem sido nestes últimos 12 anos, uma vez que faço questão de estar muito presente nas corridas e nas concentrações e nos eventos da Federação, é complicado ter tempo para ir uma viagem de 10 dias com os meus filhos ou qualquer coisa do género. E como há essa possibilidade, em qualquer fim de semana, eles dizem, olha, este fim de semana vou contigo a Lausanne, ou vamos ao Alentejo, ou vamos... Não temos essa necessidade de fazer uma viagem, porque podemos andar de moto quase todos os fins de semana e temos programas quase todos os fins de semana, se eles quiserem. Vamos já aqui, então, à parte federativa, porque nem tudo são um mar de rosas, não é? As pessoas pensam que é muito bonito ser presidente de uma federação, mas isso envolve muita coisa, desde logo uma parte muito importante que é a parte familiar, que sai muito prejudicada no meio disto tudo. Sim, aí é uma questão também de organização e da pessoa tentar que o tempo que está em casa que seja um tempo de qualidade e de estar efetivamente com a família. Por exemplo, nós tentamos todos os dias jantar juntos, pode ser mais tarde, mais cedo, mas tentamos jantar juntos. Eu, felizmente, tenho também essa possibilidade porque a minha mulher me permite, ela também trabalha bastante e também é muito ocupada e por isso permite-me, de alguma forma, dispor deste tempo para a Federação e para as motos. Agora, é um trabalho que é pela paixão e uma pessoa tem que ter esse espírito de sacrifício. Eu não me queixo, nem nunca me vão ouvir queixar absolutamente nada, porque eu estou pronto para ir todos os fins de semana, porque adoro motos e com este cargo na Federação como Presidente permitiu-me ter uma abrangência maior em relação às motos. E a paixão pelas motos manifesta-se de várias formas. E, por exemplo, eu antes de ser Presidente não sabia ou não tinha tido essa experiência em determinadas modalidades e mesmo na parte do mototurismo ou das concentrações. Não é fácil levar o motociclista que faz concentrações ir ver uma corrida. Ou aquele que está no motocross ir ao les a les. Há muitos, felizmente há, e eu tenho o prazer de ter muitos amigos com esse ecletismo, de gostar de motas, sejam elas a fazer o que quer que seja. Mas por exemplo, a própria, quando dizia, deve ser, as pessoas pensam, ser Presidente da Federação é uma maravilha, passamos os dias a andar de moto e com amigos, nem sempre é possível, porque as pessoas não têm essa disponibilidade, e muitas vezes não têm essa vontade. Eu cheguei a estar no dia do motociclista em Viana do Castelo, por exemplo, um sucesso, que foi dos que teve mais pessoas. Ali ao lado em Braga ainda havia, e foi aí que aprendi logo no início, por isso ainda tínhamos a pista em Braga a funcionar para nós, para o motociclismo, e havia uma corrida e eu falei com mais de 20 pessoas que estavam comigo ali no dia do motociclista, se queriam ir ali a Braga ver as corridas, e fui sozinho. Exato. E se calhar lá em Braga a perguntar aos da velocidade se queriam ir ouvir a missa do dia de motociclista, exato. Também não levo ninguém. Agora, mas ainda assim há bastantes que gostam de ir a qualquer evento e que são boa companhia. Qual foi das maiores evoluções que sentiu ao longo destes últimos 12 anos
na parte do motociclismo e na parte da competição também. Se é que é possível fazer aqui um... Em Portugal? Sim. Em Portugal, eu diria que na parte da competição, a maior evolução foi dos nossos clubes em termos de organização de provas. Estamos cada vez melhores. Somos super conceituados lá fora e tivemos essa demonstração agora durante o Covid, porque todas as corridas, qualquer corrida que alguém não conseguia organizar ou que alguém não conseguia fazer onde quer que fosse, vamos para Portugal que eles lá organizam. E não é só por termos o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas, porque já antes dele lá estar, já nós tínhamos muitos dos eventos. Agora, naturalmente, que dá um jeitão ele lá estar. Claro. Para aqueles mais difíceis de trazer para Portugal, ele claro que ele nos dá uma ajudinha para que isso aconteça. E estou-me a referir naturalmente ao MotoGP, por exemplo. Temos organizações cada vez melhores, mas por outro lado ainda temos muita falta de cultura, não digo motociclista, porque vai havendo de certa forma e até crescendo, mas principalmente na parte da competição. Em algumas partes da competição, como por exemplo a velocidade, que é onde talvez se note um bocadinho mais falta do público, da presença do público nas corridas. Como é que nós conseguimos dar a volta a isso? Isso é um enorme desafio, não é? Uma resposta clara já se tinha feito. É um enorme desafio. Nós tentamos de muitas formas. Eu costumo dizer que aí, mesmo para a parte de atrair pilotos, novos pilotos para a competição, e a velocidade é o exemplo maior, porque é de longe a modalidade mais cara, em que exige maiores sacrifícios financeiros. E em relação aos pilotos, eu considero que o nosso maior inimigo, como eu costumo dizer, e passa a publicidade, é a PlayStation ou as máquinas de videojogos, porque os miúdos conseguem estar em casa, confortáveis, a jogar com qualquer outro piloto no mundo, sem se aleijarem, sem gastarem dinheiro, mas isso não é o desporto, não é esse o desporto que nós queremos. E por isso essa é a dificuldade de os atrair para as pistas. Em relação ao público, também aí há um investimento que é preciso ser feito e que é um investimento grande, que nós fazemos nos estádios de futebol, porque resulta aqui nem tanto. Nós só temos 2 circuitos, o Algarve, Portimão e aqui o Estoril. E o Estoril principalmente precisaria com certeza de novas bancadas, de novas condições para o público poder lá estar. Falta, mas aceito essa opinião de que falta essa cultura desportiva de nós irmos ao Estoril ver corridas. Se calhar muitos de nós vamos todos a Gerês, é um hábito ir a Gerês lá à fronteira para ver o MotoGP e se calhar nem todos esses que vão ao MotoGP depois vêm aqui ver o Mundial de Superbikes. Não digo o MotoGP, que não temos desde 2012 no Estoril, mas pelo menos as Superbikes. Temos que continuar a trabalhar e tentar atrair o maior número de pessoas. Isso é talvez dos maiores desafios, não é? Sim, sem dúvida. Como é que se reverte uma situação dessas? Calculo que seja motivo de vocês claro. muito tempo e muita discussão. Há alguma coisa que se olhe e que se diga, olha, podíamos atacar aqui para tentar, ou a iniciação? Nós temos os processos de iniciação. Na questão da velocidade, o principal fator é esse, é o custo financeiro da velocidade. E mesmo na perspectiva de ter uma carreira, ou seja, é muito caro não apenas a iniciação, mas principalmente se ambicionamos chegar ao MotoGP ou às Superbikes, são caminhos diferentes, são valores completamente incomportáveis para a generalidade das pessoas no nosso país e noutros. E por isso, muitas vezes os miúdos dizem, eu se calhar prefiro ir para outra modalidade porque tenho possibilidade de chegar mais longe. Daí ser tão importante termos exemplos como o do Miguel Oliveira, que demonstra que é possível lá chegar. E é isso que atrai mais miúdos para a velocidade. Nós temos a escola, a iniciação à velocidade, quando tivemos o projeto 2020, que era até 2020 pôr pelo menos 20 miúdos
nas grelhas da velocidade. Durante alguns anos também em parceria com a escola do Miguel Oliveira, com a Miguel Oliveira Cup. Temos aí alguns jovens que merecem, sem dúvida, ser apoiados. Agora, não vale a pena ter falsas expectativas, porque o caminho não é fácil. Claro. E nem todos lá vão chegar, esperemos que chegue algum. Porque, Exato. Agora, voltamos novamente ao início da nossa conversa, que é a paixão. Quer dizer, agora, se perguntar a algum desses, ou Tomás Alonso, ou Martim Marco, eu não me quero, não vou dizer mais nomes para não esquecer ninguém, mas muitos, e temos bastantes, se eles querem ir jogar à bola ou ténis, não querem, de certeza, já falei com eles, é aquilo que eles gostam. Agora, temos que conseguir e continuar a trabalhar para tentar encontrar condições para que eles consigam. Mas que também a Federação aí apenas pode ajudar, a Federação não consegue implementar a carreira de um piloto, claro. nem é isso. Quer dizer, é uma questão de política, naturalmente. Nós podemos dizer assim, vamos apoiar vários pilotos ou vamos apoiar só um. Há quem entenda que se deveria apoiar só um piloto para conseguir reunir todos os apoios para lá chegar. Eu, pessoalmente, nunca fui por esse caminho, ou nunca fui apologista desse caminho, até pelos exemplos que já tivemos a nível internacional em que isso aconteceu e não tiveram bons resultados, como foi o caso de Itália, que apoiou um único piloto e depois não deu resultado. E é um desporto que está muito sujeito a lesões, a qualquer momento o piloto lesiona-se. Por isso tem que haver o apoio naturalmente dos pais e depois das empresas numa carreira de um piloto. A Federação depois pode dar algum apoio, abrir portas, como tem feito, em relação a equipas, em relação a promotores, em relação a campeonatos, mas é efetivamente necessário reunir um apoio financeiro grande. É uma modalidade cara. Este ano marca o final da sua não queria dizer carreira, porque não é carreira, mas da presidência, da sua presidência na Federação. O que é que se segue? Reforçar a presença na FIM? Afastar um bocadinho? O que é que podemos esperar agora? Para mim, pessoalmente? Para si, pessoalmente. Uma pessoa não se consegue afastar desta paixão. Quer dizer, é difícil, não é? Não é fácil e, efetivamente, eu, enquanto competi, não estava ligado ao associativismo e à Federação. Entrei na Federação até por uma questão profissional, que foi para tratar da parte jurídica e para presidir ao Conselho de Disciplina. Depois fui convidado pelo Jorge Viegas para assumir, para ser presidente. Estou lá há 12 anos, agora tenho limitação de mandatos, tenho eu e temos todos, vou sair. Agora esta vai continuar a ser a minha federação e por isso estarei disponível para dar o apoio necessário a quem quer que prossiga a presidência da federação, porque se foram 12 anos em que nós temos a paixão e depois ganhamos amor àquilo. Claro. Quer dizer, eu acho considero que a federação já é também um bocadinho minha e por isso estarei sempre disponível para aquilo que quem quer que esteja à frente dos destinos da federação entenda que eu posso ser útil e estarei sempre disponível. A nível internacional, como eu sou vice-presidente da Federação Europeia, da FIM Europa, e responsável por toda a área do desporto, na internacional sou juiz internacional. Se merecer a confiança do novo presidente da Federação, obviamente continuarei a representar o nosso país e a nossa Federação nesses organismos e também aí há muito trabalho para fazer e muito caminho para percorrer, muita estrada para andar. Estarei sempre disponível para ajudar o motociclismo naquilo que entenderem que eu possa ser útil. Como é que gostaria de ser lembrado nesta sua passagem enquanto presidente da Federação? Alguém que serviu o motociclismo. E qual foi... E os motociclistas. Exatamente. E qual foi assim a grande obra que se orgulha de ter feito? Alguma em especial ou foi o trabalho no conjunto desta passagem? Foi trabalho todo no conjunto e foi conseguir dar seguimento ao bom trabalho que vinha sendo realizado, em particular pelo Jorge Viegas. Naturalmente que implementámos novas modalidades, o flat track,
o Super Enduro, o Hard Enduro, fizemos crescer os nossos campeonatos. Posso-me orgulhar de regularmente, quase todos os anos, bater o recorde de número de pilotos federados. Foi um trabalho que sem dúvida nenhuma, sem falsas modéstias, dignificou o nosso desporto, e aquilo que foi possível fazer crescer o Les a Les. Tínhamos um Les a Les, temos agora o Les a Les Off-Road. Este ano vamos ter também o Les a Les Clássicos. E em particular, e é pouco conhecido também, para além da área desportiva, na área do mototurismo e da intervenção pública e política da Federação na legislação. Nós tivemos agora uma das maiores vitórias com este pacote legislativo que foi feito a favor dos motociclistas, em que abolimos as portagens, conseguimos generalizar a utilização da faixa bus, não apenas em função da autorização das autarquias, a diminuição do IUC, a taxa de uma portagem, uma classe de portagem destinada aos motociclos com outro valor. Isso é uma série de medidas de que nos orgulhamos em termos participado na elaboração dessas leis e na sua aprovação na Assembleia da República, obviamente com a cooperação de muitas outras entidades, mas é uma luta muito nossa e que muitas vezes não é conhecida, que a Federação intervém nesse tipo de matérias. Eu diria que, de uma forma geral, a obra terão que ser vocês, jornalistas, e terão que ser as outras pessoas a analisar. Eu gostaria de poder dizer e de ser reconhecido, como disse, como alguém que serviu o motociclismo, e cabe depois a terceiros dizer o que é que foi bem feito, o que é que podia ter sido feito melhor. Para mim é aquilo que eu gostei de servir e de acompanhar os motociclistas, de estar presente nas corridas, nos eventos, de ajudar a resolver problemas, de fazer crescer o nosso motociclismo, e muito, muito importante essa tal cultura motociclística, que é isso que nós precisamos para poder continuar a usufruir desta nossa paixão e das motos. Exato. Muito bem, muito obrigado. Chegámos ao fim do nosso programa. Tenho só aqui uma pequena lembrança. Muito obrigado. Dos nossos patrocinadores. Encerramos assim a nossa 4ª temporada na melhor companhia, em Beleza. Obrigado por terem estado connosco mais uma temporada aí desse lado. Nós vamos nos vendo por aqui. Brevemente teremos certamente mais novidades. E até lá, já sabem, deixa rolar. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, eu sou o Nuno Barradas, responsável pela Escola de Pilotagem da Honda. Bem-vindos à nossa rúbrica de segurança. No episódio de hoje, vamos ver a importância de sermos vistos. Não posso andar no ambiente rodoviário sem saberem que ali estou. Bom, cá estamos nós, projeção do olhar. Estou numa curva, estou a olhar para o sítio onde nasce a curva, olhando sempre para a solução, não para o problema. Se tivesse um buraco na estrada, uma pedra, um peão na beira da estrada ou um carro de frente, não olharia para esses obstáculos, olharia sim para a estrada. Estou na reta, estou a olhar para o fundo da reta, o meu olhar tropeça no veículo que vai à frente e vai uma fila de trânsito, vai um trator a fazer fila. Claro que está a traço contínuo, nunca proporia a ultrapassagem, mas a certa altura e do lado esquerdo, onde vemos uma casa vermelha e uma carrinha branca, vai surgir o traço interrompido. E claro que, tendo nós uma moto, vamos apanhar essa janela de oportunidade. Mas vamos ver o cuidado que temos que ter, ou o perigo, que é a ultrapassagem. E cá estamos nós, a chegar à zona do traço interrompido. Da esquerda, olhar pelos retrovisores, olharia por cima do ombro também. Não vem ninguém, ganho velocidade e pronto. E acabou da pior maneira. Não posso andar de moto sem ser visto. Daí a importância da cor da moto, da cor do equipamento, da cor do capacete, das luzes acesas, da buzina, até que me fazer ver. E quando é que eu posso interpretar que o condutor do veículo da frente já me viu? Quando eu vir os olhos dele no retrovisor. Senão a próxima coisa que eu vou ouvir é: desculpe que eu não ouvi.